Muito bom dia a todos. Passamos agora à correção dos exercícios sobre fluxo magnético, ok? Então, a primeira pergunta diz assim: determine o módulo do campo magnético. Então, ele está querendo saber quanto que vale o meu campo magnético necessário para produzir um fluxo de 10 na menos 4 Weber sobre uma espira de área 10 na menos 4 metros quadrados. E aí ele está falando que o ângulo entre a normal e o campo magnético vale 60 graus, certo? Então, o fluxo é B vezes A vezes o cosseno de θ. O fluxo está valendo 10 na menos 4. O campo magnético é o que eu quero saber. A área, 10 na menos 4. E aqui o cosseno de 60 graus, que vale o meio, ou 0,5. Bom, agora sim, ó, eu posso cortar esse cara aqui com esse cara? Posso. Qual é o crime que você não pode cometer? Você não pode esquecer que sobrou um aqui do outro lado. Se você dizer que sobrou 0, acabou-se. Passo esse 2 para lá multiplicando. Ou seja, o meu campo magnético aqui, necessário para criar esse fluxo, vale 2 teslas. Tá? Próximo. O fluxo magnético é uma grandeza física que depende diretamente do ângulo θ, utilizado para o seu cálculo. Então, vamos lembrar que esse ângulo θ é o ângulo entre, aqui está a minha área, a normal, certo? E o campo magnético que está por aqui. Ok? Então, esse aqui é o meu ângulo em questão. Esse ângulo pode fazer o fluxo magnético assumir um valor máximo ou até mesmo um valor nulo. Os ângulos que maximizam e minimizam o módulo do fluxo magnético são... Bom, aí eu tenho que lembrar que o fluxo, ele é B vezes A vezes cosseno de θ. Bom, o cosseno máximo vale 1. Agora, quando é que ele vai valer 1? Quando eu tiver um ângulo de 0 graus. O menor valor vai ser 0. Quando é que o cosseno é 0? Quando o ângulo é de 90 graus. Então, olha só, os ângulos que maximizam e minimizam, respectivamente. Quem que maximiza? Ângulo de 0 graus. Então, está aqui. Quem que minimiza? 90 graus. Está aqui. Então, essa é a minha alternativa correta. Próxima questão. Uma espira circular de raio. Então, eu estou falando que eu tenho um raio de 0,2 metros. Tá? Então, eu estou falando de uma circunferência. Tá? E aqui está o meu raio. Cuidado com essas informações. Está sob influência de um campo magnético de 5 Tesla. Então, B vale 5 Tesla. Determine o fluxo magnético, é isso que eu quero calcular, sobre a espira, considerando que o ângulo entre o vetor campo magnético e a reta normal está valendo 60 graus. Então, o meu θ vale 60 graus, ok? E aí ele disse, use π igual a 3 e o cosseno 0,5. Então, vamos lá. O meu fluxo, ele vai ser B vezes A vezes o cosseno de θ. B, 5 Tesla. A área eu ainda não tenho. É uma espira. Então, a área vai ser π vezes o raio ao quadrado. Π, ele disse para eu usar 3. Fique atento a esses detalhes aqui. É muito comum isso, por exemplo, em vestibular. E o raio vale 0,2. Primeiro, faço a potência. Depois eu multiplico. Aqui está o meu valor de 0,12. E aqui no caso eu tenho o cosseno de 60 graus. E o cosseno de 60 graus vale 0,5. Quando eu multiplicar todos esses valores, eu vou conseguir encontrar um fluxo magnético de 0,3 Weber. Esses eram os exercícios previstos para esse conteúdo. Espero que você tenha conseguido compreender esses detalhes que serão muito importantes, serão fundamentais para a continuidade dos nossos estudos. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.